Vamos falar um pouquinho da rodada do Brasileirão, mas claro, com ênfase nesse jogo de Cruzeiro 4, Sport 0 na Ilha do Retiro. Cruzeiro embalado em semana de clássico. Vamos falar um pouquinho disso. Mas antes, galera, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, vai me ajudar demais, tá? Eu faço vídeo aqui todos os dias. Então, pô, dá essa moral pra mim, se inscreve no canal, deixa o like, é muito importante deixar o like. Se você puder também me seguir nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Vambora! Falando um pouquinho do Brasileirão, né? Só vou passar pelos jogos e vou falar do jogo mais do jogo do Cruzeiro. Ontem acabou com um empate, mas o Fortaleza ganhou do Juventude 5-0 e o Fábio Matias foi demitido. O Fortaleza amassou o Juventude, precisava da vitória, foi bem. Mirassol ganhou do Corinthians do lance polêmico do pênalti do Memphis. Recurso ou não, hein? Eu acho que é recurso, mas se você errar, você tem que saber que a sua torcida vai pegar no seu pé. Agora, o outro time te chamar de desrespeitoso, pelo amor de Deus, né, galera? Não é um desrespeito nem um pouco. Mas eu acho que o torcedor do Corinthians pode ficar bravo e pode cobrar sim. Vitória 2, Vasco 1. Vascão, situação bem complicada. Grêmio 1, Bragantino 1. Bom empate do Bragantino no último lance. Flamengo 1-0 no Bahia. Flamengo foi bem melhor e mereceu a vitória. O Bahia meio poupado. Sport 0, Cruzeiro 4. Palmeiras 1, São Paulo 0. Vitor Roque decidiu no finalzinho. Atlético 3, Fluminense 2. Jogo bem movimentado. Botafogo 4, Internacional 0. E ontem, Santos 0, Ceará 0. Falar um pouquinho de Cruzeiro Sport. Cara, o Cruzeiro vive um momento, assim, talvez o melhor momento entre os times brasileiros do campeonato, né? Junto com o Palmeiras ali, mas o Cruzeiro vive um momento muito bom. O jardinismo está sendo aplicado. Jardim encontrou o seu time titular, encontrou a sua maneira de jogar, conseguiu implementar a sua maneira de jogar, que é muito difícil, principalmente pelo pouco tempo que tem, não tendo tanta pré-temporada. Teve aqueles jogos de diferença do Mineiro pro brasileiro, mas ainda assim é muito rápido, pressão. Ele conseguiu limpar do elenco jogadores que não iam muito bem, conseguiu fazer os jogadores que são importantes participarem de outra maneira, como o Gabigol, um cara que entra e ajuda. E no último jogo, eu sempre falei que o desafio dele agora era fazer o Matheus Pereira reencontrar o grande futebol, e ele tá conseguindo. Matheus Pereira fez uma grandíssima partida contra o Sport. O que eu gostei desse time do Cruzeiro é que defensivamente esse time do Cruzeiro foi muito bem. Defensivamente esse time do Cruzeiro tá sofrendo muito pouco. Já sofreu muito mais, tinha muito mais dificuldade de sair jogando, dificuldade quando a marcação subia, mas agora o Lucas Silva conseguiu fazer muito bem esse papel. E nesse jogo específico, o Eduardo jogou junto com o Lucas Silva, não teve o Romero. E aí ainda melhora mais ainda a qualidade do passe. E a qualidade do passe em transição, ela é fundamental para essa transição funcionar. E foi exatamente isso que aconteceu. O Cruzeiro foi fatal, principalmente pelo lado esquerdo. Kaique e Wanderson. É ali a chave do Cruzeiro, é ali o melhor Cruzeiro. O Kaique marca bem, mas chega melhor ao ataque que o lado direito. Não é que o Fagner não chega tanto, mas ele marca mais do que ele sobe mais. Ele constrói mais o jogo do que ele vai à linha de fundo. O Christian faz muito mais essa amplitude pelo lado direito. O Wanderson vem muito por dentro. O Kaique passa por fora, né? Dando passagem pela paralela. O Wanderson faz muita diagonal. E é um time que tá funcionando. A bola veio com muito mais qualidade. Lucas Silva, Eduardo, Matheus Pereira. E o time do Cruzeiro, ele tem é um 4-2-3-1, que é um 4-4-2, né? Porque o Matheus Pereira, ele praticamente, na hora de marcar, ele vira o atacante. Mas na hora de atacar, ele tem liberdade. Eu acho que o melhor Matheus Pereira é em liberdade. E uma coisa que me encanta nesse time do Cruzeiro é o Caio Jorge, né? O momento do Caio Jorge, inclusive, já pagou 4 mil reais, né? Mais de 4 mil reais pelas assistências aí. 500 reais cada assistência, pelo que eu vi. E o Caio Jorge tá num momento muito inspirado, e quando seu ex-clube, ele guarda de novo. Um moleque muito inspirado, que tem uma velocidade. E o que eu acho mais legal do Caio Jorge, eu já falei isso antes, mas ele é fazedor de gol, só que ele tem um faro de... Ele quer o gol, ele quer fazer gol, irmão. Ah, é bonito, feio, não, ele quer fazer o gol. Bola na rede, o negócio dele é botar a bola na rede. E isso é muito foda, quando o cara, ele é obcecado por isso, o cara, ele quer isso o tempo todo. E o Caio, ele é um atacante, sim, mas tem atacante que quer fazer golaço. Dá passe, não, ele quer gol, 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 gol. E ele tá jogando muito bem. E o Cruzeiro vem muito forte pro clássico, né? Eu vou falar na sexta-feira, eu vou fazer um pré-clássico aí
na sexta-feira, meio-dia, falando do Cruzeiro, à noite falando do Galo. Mas vai ser um jogo diferente, né? Não tem como. A semana de clássico é diferente. Essa vitória contra o Sport, ela mostra muito isso. Ela ajuda muito o Cruzeiro nisso, né? No sentido de moral, o anímico. O Atlético conseguiu uma virada que também vem forte, fator anímico, mas o Cruzeiro, pra mim, o momento é favorito. É favorável ao Cruzeiro. O Cruzeiro é favorito pra esse jogo. O Cruzeiro tem jogado mais futebol nos últimos jogos. Tem se encaixado cada vez mais. E um fator muito claro pra isso é a zaga, né? O Villalba, muito criticado pela imprensa mineira. Porque a galera elogiava muito o Fabrício Bruno, e o Fabrício Bruno tava pior que o Villalba, não na marcação, mas o Fabrício Bruno ele tem uma dificuldade na construção de jogadas. O passe do Fabrício Bruno não é bom. Por isso que o Lucas Silva, pelo aquele lado direito, ajuda demais, e o Fagner também. São jogadores melhores em condições de passe. O Fabrício Bruno, para precisar de uma bola longa, ele não tem tanta qualidade. No Flamengo ele foi reserva por isso, no Cruzeiro ele tem dificuldade. E o Villalba, ele tem um bom passe. Por mais que ele não seja tão alto, não seja tão bom na bola aérea, ele é um cara que marca bem, é rápido, né? E tem um bom passe para a perna esquerda. É um cara que é um zagueiro construtor e isso ajuda. Principalmente o Kaique ali pelo lado esquerdo e também o Fabrício Bruno. Então ajuda a saída de bola do Cruzeiro e o Léo Jardim explora muito bem isso. Já falei do Christian, me espanta muito o Wallace, né? O Wallace, acho que aos poucos ele pode retomar, quem sabe, uma titularidade, mas é um jogador que eu tinha muita expectativa. É um jogador que tem muita qualidade, não que, como a gente falar, que não tem, mas ele não vem desempenhando o papel que a gente conhece do Wallace, né? A gente sabe da qualidade dele. William e Fagner são ótimas opções pro nosso querido Léo Jardim. E eu quero ver como o Léo Jardim vai fazer para encaixar o Matheus Henrique nesse time. Porque tirar o Lucas Silva, galera, vai ser difícil. Tirar o Romero também. Tirar os dois volantes vai ser complicado. Eu quero ver como é que ele vai fazer o Matheus Henrique. Você vai botar o Matheus Henrique no lugar do Christian, se não vai. Porque o Christian também dá uma equilibrada nesse time. Então vai ser... Eu quero ver que é uma dor de cabeça boa. Vamos botar assim pro Léo Jardim. Uma dor de cabeça que faz parte do futebol. Mas o Cruzeiro, mais uma vez, muito bem no Brasileiro, fazendo uma baita campanha, indo a... Foi quantos pontos? 15? 16? Indo a 16 pontos, véio. 5 vitórias do Cruzeiro em 8 rodadas, 1 empate e 2 derrotas, 13 gols feitos, um dos melhores ataques, segundo melhor ataque da competição, junto com o Mirassol, e 7 gols tomados em 7 jogos, quase um gol por jogo, mas o Cruzeiro tá fazendo muito gol e tá resolvendo. Tá merecendo esse momento mesmo, tá jogando pra isso. E uma coisa sobre o Clássico, acho que o Cruzeiro ele vem mordido, né, pelas últimas finais do Mineiro, semifinais do Mineiro, né, e ter perdido pro Atlético no Mineiro, mas é um time que vem mordido pro Clássico, joga em casa, o apoio total da sua torcida e um momento favorável, e eu quero muito ver, eu quero muito ver esse jogo, porque eu acho que vai ser um jogaço, vai ser pegado, vai ser disputado, competitivo, e Clássico não se joga, né, Clássico se ganha, então, independente do momento, é importante ganhar Clássico pros dois lados, porque se você tá num bom momento e você perde, é crise. Se você tá mal e ganha, é a salvação. É um jogo que pode mudar tudo e o momento nem sempre importa. Mas, óbvio que ajuda para não ter aquela pressão, principalmente dos torcedores, né? Galera, o que vocês acharam dessa análise aí do Cruzeiro? Deixa aqui nos comentários. Vamos falar mais do Cruzeiro essa semana, principalmente tendo uma semana de clássico, tá bom? Se inscreve no canal, galera, por favor. Deixa o like, ajuda demais o meu crescimento. Rumo a 20 mil inscritos. Vambora, tchau!